No final dos anos 80, uma campanha publicitária ficou famosíssima. Era um tempo em que existia criatividade ainda no meio publicitário e, convenhamos, uma boa dose de inocência. Na época, a Vodka Orloff lançou uma série de comerciais que um cara conversava com ele mesmo e ele sempre se identificava como "Eu sou você amanhã". Isso acabou ficando muito tempo como uma expressão para situações em que você se identificava com outras pessoas em uma situação de futuro. "Eu sou você amanhã" tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje entre os comunicadores da direita americana. Nós não chegamos lá ainda, aliás, é quase certo que a gente não chegue nesse nível, porque o nível de profissionalismo lá é muito grande. E entre outras razões, não porque eles são fantásticos, melhores, etc., mas porque tem dinheiro pra caramba lá e aqui não tem. Mas o comportamento, E o que está acontecendo lá? É um enorme quebra-pau de proporções homéricas entre os diferentes influenciadores da direita americana. Eu quero contar para quem não está sabendo da história e passar nosso ponto de vista em 3, 2, 1. SDV Flash. Muito bem, o Saindo da Bolha nasceu em parte da admiração de ver uma série de pessoas lá fora no campo conservador, e às vezes nem tão à direita assim, que estavam revolucionando a comunicação com a direita americana. Falando bem claro, a direita americana, não Rhino, ou seja, não centrão, não uniparte, era chatíssima, era insuportável de se ouvir, para falar a verdade. Muito rapidamente esse panorama começou a mudar, e a linguagem adotada teve tudo a ver com isso. A direita americana antigamente pregava e com o passar do tempo passou a conversar. E quando começou a conversar, passou a ter ouvintes, porque as pessoas se reconhecem em quem fala. Eles podem até não concordar com tudo, mas quando você conversa, você se coloca do lado e não acima. E por isso que eu usei a expressão pregar, tá? Pregar meio de cima para baixo. Desse desenvolvimento, que aí vamos dizer, não tem 10 anos, não mesmo, começaram a surgir comunicadores de extremo sucesso, como o Steve Crowder, Ben Shapiro, e até alguns fugitivos da esquerda liberal americana, tipo Dave Rubin, o Tim Pool, etc. e tal. O Tim Pool, especificamente, por exemplo, não é um cara de direita, mas ele circula facilmente dentro desse público. Esses caras, entre outros, foram criando uma audiência fiel, crescente, e partiram para projetos pessoais, além da comunicação que eles faziam em si, tá? Por exemplo, o David Rubin, censurado no YouTube, principalmente, vendo que os pares deles, inclusive, estavam sendo censurados, até em plataformas de apoio, como o Patreon, né? O Patreon equivale, vamos dizer, ao Apoia-se, que eu fico aqui pedindo para vocês fazerem doação. O Patreon estava bloqueando caras de direita a receberem doação, tá? E aí resolveu o David Rubin, abrir a plataforma Locals, que é um negócio originariamente dele. O negócio cresceu pra caramba, acabou sendo comprado pelo Rumble e deu para ver, inclusive, que o David Rubin se deu muito bem financeiramente. O Steve Crowder viu o Mug Club dele explodir e a compra de conteúdo exclusivo fechado, né? Por meio de associação, representar aí, vamos dizer assim, um valor impressionante via comprinhas de canecas, tá? E a coisa aí foi para níveis estratosféricos financeiramente, por isso Steve Crowder também, que passou a ser dono da sua própria, vamos chamar, empresa de mídia. O Tim Pool também explodiu em audiência e também tem a sua empresa de mídia, que, para vocês terem ideia do tamanho da coisa que ele alcançou, na época que os patrocinadores acusando o Elon Musk de estar difundindo o discurso de ódio e começaram a tirar o seu dinheiro lá de dentro, o Tim Pool, em contrapartida, foi lá e bancou uma campanha de $1 milhão dentro do Twitter, para vocês terem uma ideia da coisa, tá? O Ben Shapiro também ampliou o Daily Wire e foi agregando, além das opiniões dele, junto com o fundador lá, o Jeremy Boring, grandes personalidades, tá? Primeiro a turma principal lá, que é o Matt Walsh, o Michael Knowles, o Andrew Klavan, e mais tarde, dentro da plataforma, teve grandes nomes aí, como por exemplo o Jordan Peterson, ou o conteúdão da PragerU, e mais recentemente, inclusive, a entrada da Candace Owens, que aí começa a questão. Só mais um nome, Glenn Beck. Ele veio da mídia tradicional
partiu para sua jornada digital pessoal e hoje também tem uma bela empresa de mídia que é a Blaze TV, com vários jornalistas contribuindo, e tem a Rebel News também, que é canadense, do Ezra Relevant. Então, assim, tem muita coisa no panorama aí. Muito bem. Aquela inocente tendência de pequenos faladores para microfone, como eu sou saindo da bolha, e faladores para câmera, como, por exemplo, o meu amiguinho aí de Twitter, o Fala Will, de repente explodiu, profissionalizou, se transformou em um conjunto de empresas de porte bastante razoável. Boa parte delas vivendo aí de assinaturas dos seus seguidores. Dá para dizer, sem forçar, que o exemplo mais próximo desse tipo de estrutura aqui no Brasil seria o Brasil Paralelo, com produção própria, programação mais extensa, a criação de nomes conhecidos a partir da plataforma e até mesmo assinatura de vídeo, tá? É mais ou menos o modelão que tem lá fora. Agora, imagina o panorama com alguns Brasis paralelos e vários saindo da bolhas vitaminados. E você vai ter uma noção mais ou menos qual que é a produção de conteúdo digital lá nos Estados Unidos na esfera conservadora. Ótimo. Então você vai pensar, muito bem, em parte o crescimento do America First, do MAGA, passa por aí, certo? Certo. A modernização republicana e até mesmo a possibilidade de ter Trump como presidente passou por aí. Uma visão menos, carcomida do conservadorismo. Mas é um looping, e é um looping positivo, tá? Influenciadores aprenderam a conversar com o novo público, esse público conservador, mais populista americano. O Trump catapultou a partir dessa visão, e aí essa catapultada que o Trump deu empurrou novas empresas de mídia para frente, que em última análise jogaram uma pá de cal tanto na imprensa velha guarda, a vendida, como as novas empresas de mídia digital, e isso é interessante, que estavam surgindo lá pelo ano 2000, essas empresas todas fantasiadas de independência e modernidade, mas que eram financiadas e direcionadas 100% em termos de agenda, até o último fio de cabelo da mídia tradicional, tá? Era irmãs gêmeas no espaço digital. E elas eram empurradas pelas plataformas, pelos Googles, pelos Facebook da vida, goela abaixo da gente. Essa turma tinha visibilidade, as outras não, tá? Então, essa mídia nova dos anos 2000 começou a derreter com a entrada da nova mídia conservadora americana. E aí, o que está derretendo lá? Por exemplo, BuzzFeed que está com o pé na cova, o Gawker, que já faliu faz tempo, o Vice está dando adeus, a Vox, que está demitindo, todos esses veículos de esquerda, aspas, progressista, inclusive canais de jogos, canais de esporte, tudo woke, tá? Por aí vai. Ou seja, enquanto as mídias digitais, aspas, progressistas estão virando pó, as plataformas de comunicação independentes, mais à direita, expandem como nunca. Esse é fato. E parece bom? E é bom. Mas não vamos esquecer de uma coisa. A direita é muito complicada. Se você colocar 5 caras de direita desconhecidos numa mesa de bar para conversar, muito provavelmente 3 deles vão sair inimigos no final da noite. Isso é uma porcaria. E o que está acontecendo exatamente nesse momento entre essas celebridades da direita americana, exatamente às vésperas da eleição, eles estão quebrando o pau. Então a Candace Owens, que a gente falou, saiu do Daily Wire porque é contra o apoio incondicional americano a Israel, em termos financeiros especificamente, e o Ben Shapiro, dono da plataforma, é judeu. Steve Crowder foi convidado para entrar no Daily Wire, ele deu uma esnobada na plataforma e aí ficaram inimigos para sempre, e ainda, ou no caso, Steve Crowder saiu atirando meio publicamente, não gostei. Agora, um ex-funcionário do Crowder está processando ele por abuso profissional lá, e o Ben Shapiro avisou que está dando uma grana para ajudar as contas advocatícias do cara que está processando o Crowder, só de pirraça. O Andrew Tate, que tem mais de 9 milhões de seguidores só no Twitter e que é muçulmano, ele publicou um tweet essa semana dizendo que ele estava feliz por ver as vozes cristãs voltando a se levantar para defender suas ideias, e terminou o post dizendo, lembrando que ele é muçulmano, dizendo Jesus é o rei, Jesus is king. O que aconteceu? Ele recebeu uma resposta desse tweet do tal do Jeremy Boring, que é do Daily Wire, dizendo que usar a expressão Jesus is king pode ser antissemita. E aí tomou um esporro do influenciador lá, o Zubi, que é um músico negro com um monte de seguidor também, mais conservador, com 1 milhão de seguidores, e foi todo mundo no pau no Twitter. Enfim,
todo mundo brigando com todo mundo, a coisa vai mais longe que isso, inclusive mais no nosso objetivo fazer a fofoca por si. O resumo é que virou tiroteio generalizado às vésperas da eleição americana, o que não deixa de ser um sinal de alerta. Até que ponto, quando alguns canais crescem demais, eles não param com seus objetivos, né, de informação e passam a ter, por questão inclusive de sobrevivência comercial, começar a tratar de temas que eles não deveriam, né? Eu não estou falando que esse crescimento, inclusive comercial, não seja positivo, longe disso. Mas dois dos pontos mais críticos do mercado digital têm efeito claro no crescimento dessas plataformas, que é grana e reconhecimento. E aí, gente, reconhecimento vira ego. Ego no duro. E ego acaba virando problema. O sujeito, sei lá, ganha 5, 10 milhões de dólares por ano só de assinatura. Só de que fala, pô, esse cara é bom, vou dar um dinheirinho para ele. Ganha 10 milhões de dólares por ano. E aí, se o cara não for muito equilibrado, ele vai despirocar e vai falar assim, porra, eu sou incrível mesmo, né? E aí eu vou começar a entrar em outras jornadas que eu não deveria, inclusive brigar com quem discorda dele. O problema é que ele vai brigar não com a esquerda, porque todo mundo já briga com a esquerda, mas ele vai começar a brigar dentro do próprio campo da direita, que infelizmente... lá no caso dos Estados Unidos, é a versão também milionária da nossa mesa de bar, que onde 5 conversam e 3 brigam. E por que eu sou você amanhã? Porque a gente não aprende com os exemplos, infelizmente. Os espaços da direita brasileira no ambiente digital têm um enorme, mas um baita potencial de crescimento ainda, quer dizer, se não for cancelado, se vocês me entendem muito bem. Mas o nosso caminho aponta hoje para aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções. Eu não vou negar, já tem nego que eu tenho vontade de bater com a tábua na cabeça, mas eu me controlo porque definitivamente esse não é momento de divisão. E segundo, porque nós, aqui do Saindo da Bolha, somos pequenos também. Mas se em um ambiente ainda primitivo como o nosso aqui no Brasil, você já vê alguns embates desse tipo acontecendo, sei lá, tipo, não sei, Nando Moura versus Kogos no Inteligência Ilimitada, aquela coisa que Deus me perdoe. Imagine quando esse espaço for transformado em um tão desejado conjunto de boas empresas de mídia com aspas cabeça direita. É o que vai ser. Eu gostaria muito que os brasileiros olhassem um pouco para fora, para ver o mal que isso pode causar e pular essa etapa infantil, de forma que, dentro do espectro da direita, as posições fossem, no mínimo, mutuamente respeitadas. Mas algo me diz que não. Nós vamos crescer, provavelmente nós caminhar para essa autodestruição parcial que está acontecendo nos Estados Unidos. Depois, o que vai acontecer? Não sei. O que vem depois a gente não viu lá fora ainda porque está acontecendo exatamente agora. E é por isso que a gente sempre fala, o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, ainda vai acontecer aqui, para melhor ou para pior. Se os nossos canais locais começarem a sair no tapa para o nosso bem, interfiram. Tá? Esse para o nosso bem vale aspas, tá? Interfiram sim e fale para parar. Que bobagem é essa? É muito divertido colocar gasolina na fogueira e ver o pau comendo, etc. Tal. Mas política não é entretenimento, tá? É forma de garantir uma vida melhor para nós e para as nossas próximas gerações. Então não entre nessa do barraco. Ajude a gente a baixar o barraco o quanto antes, quando ele começar, tá bom? Não deixa de ser um pedido, mas nosso objetivo aqui é só informar mesmo. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou, Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.